Olá, boa tarde a todos. Estamos começando mais uma live sobre a obesidade. Aqui a doutora Diná para participar. Vamos aguardar um pouquinho. Opa, a doutora Diná está entrando. Ver se ela consegue aqui aceitar para entrar. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Cíntia Mendes Branco. Muito feliz e grato pela presença de vocês. Boa tarde, Fátima Lima. Vamos ver se ela consegue entrar. Vou tentar mais uma vez. Acho que ela está tentando. Aceitei de novo aqui. Nosso glorioso Sérgio Falcone. Boa tarde. Deixa eu tentar aqui de uma outra forma. Estou tentando liberar o acesso para a doutora Diná. Vou tentar aqui de outra forma. Agora, Du. Aí, Entrou? Aí, agora ótimo. foi. Só que eu Bacana. acho. Peraí, tem uma coisa. Aí, deu certo? Deixa eu Deu me certo. posicionar aqui, que Isso. tá ficando um pouquinho Ajusta longe. a câmera. Vamos Perfeito. esperar o pessoal entrar aí. Eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo? Tô ouvindo, perfeito, Du. Beatriz também entrou, legal. Tem bastante gente aí, ó. Já tem É, 13 tô vendo. pessoas. O pessoal tá bombando. Muito legal. Deixa eu Ó, ajustando primeiro... aqui então a câmera para que todo mundo consiga me ver aqui. Perfeito. Eu acho que tá um pouquinho longe aqui, peraí. Quero agradecer a todos que já entraram e todos que ainda estão iniciando aí, estão entrando. E bora compartilhar, clicar no aviãozinho de papel aí para compartilhar, avisar os outros que a gente está nessa live imperdível com a Minhas doutora pacientes Diná, entrando também, olha lá, endocrinologista muito bom. de maravilhosa Olha lá, Mariana Porto. tô meus Obrigado, pacientes, lá da minha obrigado. terrinha, do Que pessoal. legal, muito legal. Eu quero agradecer a doutora Diná pela presença e pelo tempo dedicado, né, nessa live. Uma honra te Imagina, meu receber, viu, amigo. Diná? Imagina, meu Doutora querido. Eu que Diná. agradeço aí a oportunidade, viu, de compartilhar aí tanto conhecimento com vocês. E A eu acho que gente, Edu. com certeza, a gente vai agregar valor e a gente é colega em mais de uma instituição. A gente trabalha junto em mais de uma instituição, né? E E- agora também como professor lá em Cubatão, os dois, Isso, né? estamos dando os Muito nossos. legal. Muito bom, né, Edu? Então, assim, antes de eu começar a te fazer perguntas, Ótimo. eu acho que é interessante eu fazer um preâmbulo, assim, uma introdução em relação ao tema. Eu até estava ouvindo algumas estatísticas em relação ao tema de obesidade, Uhum. da OMS, de outras apresentações aí de apresentações, inclusive no YouTube também, de grandes nomes. E uma coisa que eu vi, os jovens de 18 a 24 anos, que houve um aumento, segundo um estudo de Pelotas, dos brasileiros jovens de 18 a 24 anos, teve um aumento de 90% de um ano de pacientes que estavam acima do peso, sobrepeso ou obesidade, de 2022, no ano de 2022 eles foram avaliados. Então, assim, e que a gente tem, a partir de 2035, mais da metade da população já vai ter sobrepeso, Sim. né, mais de 50%. E que a gente tem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo acima do peso, com sobrepeso, e mais de 600 milhões com obesidade. Então, assim, É como é muita um gente. tema prevalente e importante, né? Para a Sim. gente mostrar um pouquinho essa... E outro estudo, eu vi um estudo que foi comentado, que foi apresentado no JAMA, que é uma revista mundialmente famosa aí, que foi apresentado pela Cleveland Clinic,
de Ohio, que fala que a inatividade física, no estudo lá comparado, pode apresentar um risco maior do que o de fumar. Isso, sim. Né? Então, assim, poxa, essa relação, a obesidade, essa relação entre atividade física, dieta, obesidade, é uma relação estreita e que a gente tem que acompanhar e orientar. E o paciente não é um paciente do endocrinologista ou do cardiologista. É um paciente um só que a gente tem que cuidar e pensar como um paciente integral, certo? Exatamente. Não é só de um médico mesmo. Quero agradecer a todos que já entraram e que estão participando. E já pergunto para a doutora Diná o que é a obesidade e Vamos lá. por que acontece isso, na sua Obrigada opinião? Pela participação e obrigada, Du, pelo convite. É uma honra, uma alegria estar aqui dividindo aí, trocando figurinhas, né, vulgarmente falando. Mas vamos lá. Embora, né, esse termo obesidade e muitas pessoas ainda não tenham aceitado, outras também nem saibam que é considerada uma doença, né, foi considerada pela OMS como uma doença crônica, bem como a hipertensão. Aí a gente aproveita aqui com o Eduardo, que é esse excelente médico, excelente cardiologista que trabalha junto comigo. Então, vamos lá, pessoal. Por mais que a gente olhe a obesidade só como uma característica estética, uma coisa física, só que a gente vê, a gente precisa abordar como tratamento. Então, o que é a obesidade? É o acúmulo de tecido adiposo, e aí a gente vai considerar quando a gente calcula pelo IMC daquela pessoa, que é o índice de massa corpórea que a gente fala, e compara a sua altura com o peso. É claro que hoje em dia, como nós temos muitos pacientes que praticam atividade física, a gente não pode olhar estreitamente isso pela balança, né? As balanças comuns, mas a gente tira mais ou menos uma base. Então, nós temos os níveis, né, de obesidade. Obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade mórbida, que a gente diz que é o grau 3. Então, a gente faz um cálculo com a altura do paciente, né? A gente faz aí uma continha sempre que a gente vai avaliar um paciente. Então, a gente sempre fala, nossa, o paciente sempre diz assim, eu estou acima do peso, mas meus exames estão normais. Você já deve ter visto isso também, né? Muito na prática, né? Principalmente em relação ao coração. Mas a gente precisa ficar em alerta porque ele já está uma pessoa doente só de estar acima do peso, né? A gente olhar essa questão do índice de massa corpórea. Sim, e aí eu acho que é interessante citar que para avaliação da população de uma forma geral, o IMC é muito bom, né, para você generalizar. Agora, se a gente vai fazer uma consulta individualmente, se a gente, acho que o exemplo interessante é um halterofilista, uma pessoa que tem muita massa magra, que faz musculação, que tem hipertrofia da musculatura. Essa pessoa ela pode ser muito pesada e não ter mais massa magra às custas de uma redução de gordura, né, de tecido adiposo, como você falou. Então, não dá para a gente caracterizar todo mundo nessa situação como obeso. Mas, em geral, para avaliar a população, o IMC é muito bom. Excelente. Aí a gente usaria, não sei, uma bioimpedância, alguma coisa que avalia melhor de várias formas, né? A bioimpedância pode ser feita, mas eu acho que isso agrega e complementa o que você está falando para ajudar na informação. Com certeza, Du. E o mesmo vale para crianças também. A gente não pode usar o IMC para crianças, né? Como você comentou no início que existem muitas pessoas aí, a gente vem em 2035 com um número muito elevado de pessoas, né, pacientes em geral com a obesidade, a gente tem que abranger isso nas crianças também, crianças e adolescentes. A gente fala aqui no bate-papo para adultos, mas também não podemos esquecer a obesidade infantil. Mas não restringe também só no IMC. Então, generaliza, né? Usa o IMC, mas também não deixa isso estreito. Como a gente tem, como você comentou, da bioimpedância, é um método muito interessante
que ele vê a quantidade de massa muscular do paciente, a quantidade de água, a quantidade que a gente fala de gordura, né? Que é a quantidade de massa magra, a quantidade de massa gorda, vamos dizer assim. Sim. Então, a gente consegue filtrar esses dois pontos. Mas nem sempre o paciente tem acesso a essa bioimpedância, porque como é um aparelho muito caro, nem, não tem em todo lugar. Então, a gente usa o IMC, que aí pesa o paciente, mede e aí segue com os padrões. Isso. Eu acho que é interessante uma outra caracterização que eu vi, confirmando que na obesidade a gente não tem só, além de não ser só a parte estética e ter aumento de tecido adiposo, você tem também, é comum você encontrar na obesidade o aumento da resistência à insulina. Né? Exato. Que isso favorece, pode ser que ela em algum momento ainda não tenha um diabetes propriamente dito, ou Sim. tem aquele pré-diabetes, popularmente dito, mas ela começa a gerar uma resistência à insulina. Começa. Então, fica mais difícil de tirar o açúcar do vaso sanguíneo. Né? Então, Sim. isso é um problema, começa a inflamar o vaso. E a Isso, outra coisa... E já é inflamatória, né, Edu? A gente não pode deixar de falar isso. E essa questão como você levantou, da resistência insulínica, nem sempre é importante você falar porque a gente precisa ter esse olhar clínico, né? Porque nem sempre ele aparece aos exames, essa resistência insulínica. Então, a obesidade vai puxando outras coisas. O mesmo para a dislipidemia, alterações no colesterol, que também a gente precisa levar em conta nas questões dos pacientes hipertensos aí, né? O risco maior ainda cardiovascular. Essa Sim. questão da resistência insulínica, a gente também vê já nos adolescentes. Quando a gente pensa que o adolescente não pode ter pré-diabetes, ele pode ter já, apresentar resistência insulínica e não ter nos exames. Como a gente fala que a resistência insulínica, a gente vê no paciente, principalmente mulheres que apresentam aquela acantose nígrica, aquelas manchas escurecidas aqui no pescoço, parte de pupilas também e virilha. E nem sempre a gente vê isso aos exames. No último congresso que a gente teve de obesidade metabólica, né, que foi no Rio de Janeiro, foi em junho, a gente teve um debate sobre a coleta de exames, que é o Roma-IR e a dosagem de insulina. Então, aconteceu Qual o realmente um primeiro debate. exame? Dosagem de insulina? Roma-IR, que a gente vê sobre resistência insulínica e a dosagem. E aí aconteceu um debate, porque a gente tinha um grupo de endocrinologistas, nutricionistas, enfim, era para o público geral mesmo, e profissionais de saúde, né? E ficou um debate se dosar ou não o exame. Porque muitas vezes, como unanimidade, né, foi falado que não é necessário, não é mandatório esses exames, porque muitas vezes, a gente vai dosar esses exames no paciente que tem ali muito evidente a acantose nigricans, só que nem sempre aos exames aquilo vai estar específico. Varia muito de laboratório também. Então, vale aí a gente ressaltar, a clínica é soberana. Perfeito. Olhar para ver que o paciente já apresenta aquilo e orientar mais uma vez sobre então, e assim, o fato do paciente não ter uma alteração laboratorial não significa que ele não possa ter um problema articular, né? Processo inflamatório articular, ou por causa do excesso de peso mesmo, joelho, coluna. E não dá para esquecer o risco de câncer também. Sim. Que a pessoa começa a ter um risco de câncer aumentado de mama, de próstata, de intestino, de fígado, de bexiga. Então, isso tudo aumenta o risco na obesidade. E a gente não pode esquecer disso. Além do que, a funcionalidade fica pior. A pessoa, para se movimentar, e aí o risco dela entrar numa depressão, numa alteração de humor que leve à depressão, é um risco alto. Então, a gente tem que levar tudo isso em conta. Não é só, não tem alteração no exame de sangue e está tudo bem. Não, não está. E o mesmo você sobre os cânceres, né? A gente passou agora outro rosa. A obesidade é um fator de risco para o câncer de mama. Perfeito. Claro que, que todas as mulheres obesas terão câncer de mama, de jeito nenhum. Mas é um fator de risco por conta do tecido adiposo, e isso também a gente precisa falar para o paciente. Produz hormônios que não deveriam ser produzidos em excesso.
e no caso o estrógeno, que a gente tem esse receio por conta do câncer de mama e de endométrio. Aham. E aí a gente olha isso também em pacientes do sexo feminino que apresentam obesidade, elas também apresentam alteração no ciclo menstrual. E aí pode surgir a ideia de SOP, né, que é síndrome dos ovários policísticos. Então a gente sempre olhar que a obesidade ela vai trazendo outras doenças junto. Então começar, né, o gatilho tratando a obesidade para não desenvolver outras. E o mesmo acontece com a hipertensão, que a gente não vê. Porque a maioria dos pacientes tem o diagnóstico somente com aquilo com que ele vê, né? Ah, eu tô pré-diabético de acordo com o meu exame. Eu tenho obesidade porque apareceu na minha bioimpedância, né? Aquela coisinha do ver é muito relativo. Sim. Aí, mais uma vez, a importância de fazer a consulta regularmente, porque aumenta a resistência vascular periférica no obeso. E aí, ele tende a ficar cada vez mais hipertenso. Para cada 10 quilos de peso que ele ganha, ele tende a ficar mais meio, 1 ponto, 5 milímetros de mercúrio, mais a pressão mais elevada. E aí, a questão do problema dela ser silenciosa. Assim como o diabetes, em muitos casos, quando a gente entende, faz o diagnóstico de diabetes ou de hipertensão, eu já avaliei paciente assintomático com 23/12, 230 por 120 de pressão no consultório. E tenho certeza que com diabetes tem paciente com 350, ali beirando os 400, que não tem, não sabe, né? Não tem sintoma específico. Ah, começa a fazer muito xixi, começa a ter muita diurese ou muita sede. Às vezes isso começa mais com valores mais altos, ou o paciente se confunde com outros sintomas, pensa que é outro problema. Então, acho que tem essa questão do fato de os dois serem silenciosos. São silenciosos e muito traiçoeiros, né, Edu? Porque o paciente já com pré-diabetes, ele já tem um risco cardíaco aumentado e o risco de morte aumentado. Então, se ele não faz um exame de rotina e deixa aquilo ali, a gente não vai saber de nenhuma complicação. O mesmo para a hipertensão. E aí também aqui agora surge um aspecto que o paciente chega no consultório falando, eu tenho pressão alta, mas ele apresenta obesidade, mas ele não considera isso como um problema. E aí ele puxa a genética, ele fala assim, eu tenho um paciente jovem, vamos supor, aí, de 25, 28 anos, com obesidade. E ele vai falar para você, eu tenho pressão alta, mas é porque meus pais tinham. Não necessariamente. Ele pode realmente ter tido uma genética aí, um perda genética, mas talvez seja a própria obesidade que esteja causando o aumento da pressão. Eu falo sempre como a gente uma forma eu falo mais leiga, né, para os pacientes entenderem que eu falo que a gente é muito difícil o corpo já funcionar com a gente dentro do peso. Imagina com uma carga muito a mais, né? O tecido adiposo, ele exige um pouco mais do nosso corpo. Então, como que a máquina vai trabalhar com um pouco de peso mais? Com sobrecarga, então, né? É difícil, uma sobrecarga maior, sim. Muito mais difícil mesmo. E assim, eu acho que é uma coisa que é interessante, que eu já vi uma colocação nesse sentido. A culpa é da pessoa, é do paciente, que ela é obesa? Não. Não, né? Não é. Não, porque assim, você tem um componente genético, você tem um componente cultural, econômico, social, e aí o que acontece? Assim, é um fato que as pessoas de um nível socioeconômico mais baixo, elas têm menos acesso à informação e acabam ingerindo as comidas de menor custo, de menor valor, que tem mais farinha, farináceos que eles falam, massas e menos verduras, legumes e proteínas de valor biológico melhor, né? Mais calórico e de pior qualidade, que acaba gerando a obesidade. Então, a informação e o preço também influenciam, né, na obesidade. Eu acho que tem todo esse contexto aí que não dá para a gente culpar o paciente. Não, nunca, não. Tem muito isso dos padrões, dos estigmas. A gente ouve muito. O próprio paciente chega para a gente no consultório
como você citou, com o humor deprimido, tanto pela obesidade mesmo, quanto por esses padrões que são impostos. Sim, E sim. um tratamento. E tem um estudo que foi feito com bebês É. sobre amamentação. Então, vê-se que, assim, não como eles falam assim, você está obeso porque é o que você come, é o que você não deixa de fazer. Não é, tem um componente genético, começa por aí. Vem a alimentação, né? O que foi a alimentação desde a gestação. O que aquela mãe comeu durante a gestação. Depois, o que foi ofertado para aquele bebê, para aquela criança. Então, um estudo comparou bebês que tiveram aleitamento materno exclusivo com bebês que não tiveram aleitamento materno exclusivo, com fórmulas, né? E aqui entra também outro aspecto. Nem sempre é porque a mãe não quis, tem essa questão da Exato, exato. ação da mãe. Então, se foi ofertado a fórmula, perfeito, cumpriu a nutrição do bebê, mas que ele realmente vai ter uma discreta, uma porcentagem maior de desenvolver a obesidade, tanto infantil quanto na adolescência. Mas isso também pode mudar conforme a alimentação dele durante a infância, né? Mas que há um Sim, risco, claro, não pode deixar de levar. Então, não é culpa do paciente. Eu falo, é multifatorial a obesidade. A gente precisa olhar como um todo e conhecer. Não é uma consulta curta. A gente faz diversas perguntas para o paciente. E não é aquela coisa de, me passa um remedinho para emagrecer. A gente precisa quebrar esse tabu também, né? exato, exato. A pílula mágica. Sim, sim. Tá. Vamos lá. Eu acho que é muito interessante essa questão do remedinho, porque a obesidade não se fosse fácil, se fosse só tomar o remédio, a gente tinha controlado grande parte das pessoas que têm obesidade, né? Sim, Acho que a questão como ela é multifatorial, a gente precisa tratar com uma equipe multidisciplinar. Então, se o médico só está atuando, ele tem uma capacidade de convencer, de explicar, de mostrar como a pessoa deve agir, além da parte medicamentosa, de mudança de hábitos, de estilo de vida. Só que se a gente consegue inserir uma nutricionista, uma psicóloga, outros profissionais de equipe multidisciplinar, um educador físico, uma equipe multidisciplinar para engajar o paciente e falar o que você precisa comer, ajuda a refletir sobre os hábitos uhum. e que tipo de exercício ele pode fazer. Porque é complicado, nem todo mundo pode sair caminhando. Às vezes, por exemplo, a pessoa mora num lugar que é perigoso sair para caminhar, então tem que ver que outra opção eu tenho. Então, para cada pessoa, a gente tem que avaliar individualmente, né? Então, acho que a gente frisar a importância da equipe multidisciplinar para a pessoa, porque se a pessoa toma o remédio e Não não faz. muda o modo de pensar, não muda o hábito, não, se ela focar só no peso e no remédio, a chance dela voltar a ficar obesa é muito É grande. muito grande, Não sei muito o grande. que você pensa sobre Não, esse contexto. o mesmo raciocínio, porque é o que você falou, nem todo paciente pode sair caminhando, o mesmo, nem todo paciente pode fazer uma academia. A gente pega pacientes, né, que apresentam obesidade e alguns já apresentam as comorbidades. Por exemplo, eu atendo muito paciente que, por conta do peso, já apresentam artropatias, artrose, ou eles podem apresentar hernia de disco. Então, eu não posso virar para aquele paciente e falar, por que não começar um crossfit? Por que não começar uma Exato. musculação com peso? Não dá. Então, aí entra também o ortopedista para auxiliar. O ortopedista vai liberar para fazer musculação ou tal exercício, seja pilates, sempre um instrutor junto. Sim, O paciente pode fazer alguns exercícios errados. Aí entra a questão da nutricionista. Porque o paciente não é porque ele está com obesidade que ele vai parar de comer tudo. De jeito nenhum. Ele vai aprender ou reaprender a se alimentar como ele precisa, de acordo com as suas necessidades, de acordo com a rotina. Tem muitas pessoas que trabalham aí o dia todo, às vezes não tem aquela pausa de sentar, preparar comida, o mesmo com o café da manhã. Então, ajustar conforme a rotina. Não é pegar uma dieta de gaveta, falar, eu achei essa dieta no Google e vou seguir.
Exato. também ir mudando, porque ninguém merece seguir a mesma dieta aí por um longo prazo. Aí entra também a Perfeito. questão do psicólogo pós-pandemia. Eu, assim, o que eu mais pego são pacientes ansiosos que lidam muito comida e emoções. A gente acaba descontando nossas ansiedades e emoções nas refeições, e principalmente aquelas refeições mais calóricas. Então, trabalhar no psicólogo a ansiedade, a compulsão alimentar, porque muitas pessoas também falam, ah, a minha compulsão alimentar eu trato somente com remédio. De jeito nenhum. A gente precisa entender. Entra aí também os terapeutas comportamentais, entender aquele comportamento do paciente. O educador físico, acho excelente, precisa de um segmento. O endócrino, caso ele já tenha alguma alteração em exames, alteração metabólica, e aí também entrar com algumas medicações, porque a obesidade, ela é uma doença e tem tratamento, tanto medicamentoso quanto não medicamentoso. Aí entra um Sim. outro tabu, né, Eduardo, que acho que você já deve ter ouvido falar também. Nossa, eu vou ter que tomar remédio para o resto da vida? Nem sempre. Seguindo um tratamento com essa equipe multi, a gente tira a medicação, que o paciente deixa de ser obeso, e aí ele consegue, porque a partir de ele, que ele tem aquele hábito, ele não consegue voltar como ele era antes, né? Que é o sedentarismo, alimentação totalmente irregular, Sim, sim. É possível até reduzir os hipertensivo. antipertensivos, os antidiabéticos orais, né? É possível reduzir, em alguns casos, até tirar, né? Com Os certeza, antipertensivos. com Eu acho certeza. que, assim, aí, quando eu, comentando sobre isso, eu acho que já fazendo o link, para mostrar como é possível, mas quem vai para a cirurgia bariátrica, quem tentou, Uhum. fez todo o passo a passo, não conseguiu, teve indicação de cirurgia bariátrica e conseguiu sucesso depois da cirurgia, perdeu o peso esperado, teve a perda de peso esperado, esses pacientes, em muitas situações, eles tiram por completo os medicamentos, tanto de antidiabéticos quanto antihipertensivos. Às vezes usava 3, 4 antihipertensivos e tira por completo. Então, assim, é a perda, o principal fator aí é a perda de peso, né? Sim, sim. Só que assim, a grande questão, eu acho que da cirurgia bariátrica é assim, não é para todo mundo. Por que que não é para todo mundo? É, O que você me é diz? aquela questão do... A maioria dos pacientes chegam, né, e eles falam, aí eu quero fazer cirurgia bariátrica. A partir dessa pergunta, surgem outras mil. Se o paciente, primeiro de tudo, se o paciente já fez alguma tentativa de perda de peso, com dieta, psicoterapia, atividade física e medicações. Por quê? Perfeito. Precisa de um tempo para aquele paciente, para que a gente justifique essa falta de sucesso no tratamento. Então, aí, se o paciente chegar de cara e falar, olha, eu quero fazer a bariátrica, mas você já tentou? Tomou alguma medicação? Fez atividade física? A gente começa um checklist. Aí a gente entra também Exato. em exames de imagem, avaliação cardiológica, avaliação de anestesista também. E aí entra aqui a questão da nutricionista e a psicóloga. Por quê? Tem algumas situações que realmente a gente não libera o paciente para cirurgia Hum, bariátrica. E uma das mais importantes, e que muita gente pode não ter conhecimento, é quando o paciente tem algum distúrbio psiquiátrico grave. Porque, assim, muitos pacientes têm, com a obesidade, tem alguma compulsão alimentar ou ansiedade. Alguns pacientes também que fazem uso de medicações para o transtorno psiquiátrico, eles apresentam um ganho de peso. Então, pode ser que a gente sim, consiga fazer a cirurgia bariátrica desde que a gente deixe compensado aquele transtorno que o paciente apresenta. E, sim. e sempre quando a gente pega um paciente para indicação de cirurgia bariátrica, a gente precisa da liberação também do psiquiatra dele. Porque se ele tem algum distúrbio psiquiátrico grave, a gente não indica a cirurgia. Por exemplo, uma depressão grave ou uma E exatamente esquizofrenia, alguma coisa que ele não não consegue parar consegue. de comer ou fazer o tratamento adequado, né?
Exatamente. E além disso, um outro aspecto que a gente não libera é quando o paciente não tem apoio familiar. Ele precisa de um apoio familiar, porque não é do dia para a noite que aquilo vai voltando, né? Ele não vai entrar com 130 quilos e vai para 60. Então, ele Exato. precisa de um apoio para dieta, ele precisa de um apoio para adaptação de toda a alimentação. Outro aspecto é o alcoolismo. A gente também não libera o paciente quando ele tem essa dependência do álcool, porque ele pode trocar a comida, porque ele não vai conseguir comer, ele pode trocar a comida pelo álcool, porque é líquido, então Sim, ele acaba com essa adaptação, mesmo porque ele faz uma dieta líquida. Tentativa de suicídio, a gente também não libera o paciente. sim. Então, e aquela coisa, né? Sempre me perguntam, Dina, você é contra a bariátrica? Eu falo, não. Não sou porque a bariátrica não é o fim do caminho. Ela é uma opção de tratamento também. Sim, é uma parte do processo. Exatamente, faz parte da bariátrica, perfeito. Então, mas não vai largar o endócrino, não vai largar o cardio, Ou a porque equipe ela multidisciplinar. exato, E a equipe multi, porque é, ela não pode perder essa linha de tratamento, porque o tratamento vai continuando. eu acho que É, que obesidade. desculpa, Não, mas uma coisa que eu acho que é muito importante frisar e correlacionar com tudo isso que você está falando sobre a bariátrica e a preparação, os critérios de exclusão, sim, são qual que é o tempo que a gente tem que tentar. Porque se a gente tem que usar uma equipe multidisciplinar para fazer a cirurgia bariátrica e acompanhar no pós, então existe uma resolução, que eu acho que é do CFM, que fala que a gente precisa tentar durante pelo menos 2 anos, 2 anos. e aí você precisa tentar, de fato, com uma equipe multidisciplinar, com orientações de todos, né? Sim. Para não conseguiu, Aí, medicamento, vamos não conseguiu, aí, ok, vamos pensar. Eu acho que esse seria a situação. sim. E assim, quais seriam os critérios de sucesso? Ah, eu estou conseguindo reverter, melhorar a obesidade, reverter o quadro. Eu preciso, por exemplo, eu tenho 130. Eu preciso chegar em 80 quilos para falar que eu estou melhor? Não, né? Não necessariamente, não. Eu Porque, já li algumas literaturas falam que se você tem de 5 a 10% de perda de peso, você já começa a ter, tem uns, às vezes, melhor articular, você já começa a ter melhor controle da parte metabólica do sangue, aí, de glicemia, pressão, então, é, da mobilidade, da funcionalidade do paciente. Então, quer dizer, se você perdeu 10%, 130, se ele perdeu 13 13 quilos, quilos em 6 meses, não quer dizer que ele fala, ah, não, estou no caminho errado, vou desistir, vou para a bariátrica. Não, ele está no caminho certo, tá indo no né? caminho certo. E Então, acho que é isso que é importante frisar. tem esse acompanhamento de 2 anos, não te cortando, mas tem esse acompanhamento de 2 anos. A gente tem mais essa questão no SUS, né? Certo, Lá no lugar onde a gente trabalha tem essa questão dos 2 anos de acompanhamento. Tem alguns planos de saúde que têm alguns critérios, um tempo um pouco mais curto, né? Mas assim, nunca deixa de ser pelo menos aí 1 ano e meio de acompanhamento. E surge, nessa questão de pré-bariátrica, surge a ansiedade do paciente perder peso muito rápido. E aí eu falo, não, a gente está seguindo, está perdendo peso, como você falou. Se ele perder 10% do peso, já é um caminho excelente. Porque aí ele vai vendo que ele está conseguindo, e ele precisava desse acompanhamento antes. exato. Agora, o paciente teve um reganho de peso, talvez, ou realmente não se adaptou com nenhuma medicação, e entra também aqui o aspecto econômico. Porque hoje em dia, antes, a gente tinha muito, eu falo que é um tratamento muito estreito para obesidade com relação a medicamentos. Antes a gente tinha, né, o Sibutramina e o Orlistat liberados. Sim, Hoje, uma infinidade, as medicações aí injetáveis, que vale até a pena para a gente que tem que sempre olhar a pressão do paciente, que essas medicações injetáveis não têm alteração pressórica, diferente de algumas outras, por exemplo, a certo. Sibutramina. O ruim é o preço, Que né, é quase Eduardo? proibitivo, né, para É, algumas, para é algumas. muito caro.
a gente tá aí, né, com a tirzepatida, que ela tá vindo, tem previsão para chegar em 2024 e ela está tendo aí um resultado superior do que a cirurgia bariátrica. Então a gente questiona se é o fim da bariátrica com a chegada dessa medicação. Só que, como a gente tem que esperar que já venha uma medicação nova, vem um preço muito alto. Sim. Então nem sempre vai ser Com muito patente bom. Então e tudo mais. a gente entra Precisa esperar a quebra de patente, né? aí a gente tem como a bariátrica, como tem disponível no SUS, aí a gente vê muito, então acaba sendo uma outra alternativa. E E eu acho que, posso- correlacionando com isso que você falou dos medicamentos, eu acho que é importante lembrar que não é só o preço, né? Desses que conseguem, às vezes, atingir 15%, 17% de redução de peso com o medicamento, acho que o efeito colateral da semaglutida, em Isso. geral, assim, desses medicamentos mais caros, é o refluxo. Muitas vezes o paciente tem gastrite, refluxo, E e quando ele chega na dose dose baixa, ideal, eles têm ele bastante costuma efeito ter colateral. bastante sintoma, tem que tomar medicamento. Então, alguns não toleram, não é, Gina? Alguns não toleram, tem bastante pacientes. A gente vê bastante, por conta de ser um análogo de LP1, né, um hormônio da saciedade, o paciente se sente um pouco mais estufado, ele pode ter náusea, vômitos, e a gente tem que, durante o tratamento, a gente precisa ter esse cuidado para que o paciente realmente não tenha efeito colateral, porque o tratamento da obesidade é isso. Tratando a obesidade, o paciente não pode apresentar esses efeitos porque ele vai desistir do tratamento. Então, a gente precisa de outras alternativas para que ele consiga manter o tratamento. É o mesmo para a dieta. Eu não consigo fazer a dieta low carb, vamos tentar outras vias. Então, Uhum. questão de adaptação e também não é aquela coisa de o que serve para João serve para Maria. Então, a gente tem que olhar o paciente exclusivamente, individualmente, um tratamento individual, porque vale a pena olhar o que ele tolera, o que é indicado para ele, todas as indicações, os prós e os contras também. A Elizabeth Luves, Elizabeth, perguntou se vai ficar gravado. Na verdade, o que eu faço, eu baixo, faço o download e depois, no máximo amanhã, já está no YouTube, no meu canal, no mesmo endereço. Então vai ficar no YouTube, tá? E Muito depois, Elizabeth, eu faço aqueles shorts, 1 ou 2 shorts das partes melhores que a gente vai ter da live, também coloco no YouTube. Então é só acompanhar lá no YouTube que a gente tem todas as lives gravadas, muito, ok? muito bom. Então, a gente Bacana. já ficando no meu também. Combinado. Tem bastante gente entrando agora. Ah lá. Tem. Tá passando bastante gente, já passou mais, acho que 100 pessoas. Coisa boa. Eu lembrei de uma outra situação Uhum. que já me perguntaram algumas vezes sobre. Eu acho que é interessante a gente falar sobre o hipotiroidismo, né? Porque o E, hipotiroidismo é bastante comum, acho que em idoso, em mulher, e e, assim, a pessoa pode ficar mais lentificada, pode piorar o colesterol, isso, pode deixar o intestino mais devagar. E a isso. obesidade? E essa correlação aí, você que entende bem dessa parte do hipotiroidismo. As pessoas vulgarmente falam, né, eu ganhei peso porque eu tenho tireoide. Então, explicando aqui, né, a tireoide, a gente nasce com ela. É muito difícil os pacientes que nascem, que apresentam agenesia, a não formação da tireoide. Então, a tireoide é uma glândula que produz os hormônios que são responsáveis por diversas funções do nosso corpo. Isso inclui frequência cardíaca, temperatura da pele, batimento cardíaco, como eu falei, batimento, frequência cardíaca, temperatura da pele, o nosso humor também. Então, entra nos aspectos quando o paciente apresenta algumas tireoidopatias, alterações dessa função da tireoide. Então, a gente Certo. tem o hipotireoidismo, como você falou, e o hipertireoidismo. Falando sobre o hipotireoidismo, e muitas pessoas acreditam que o hipotireoidismo engorda. Vamos lá. Quando nós apresentamos hipotireoidismo, nós temos uma alteração no metabolismo da tireoide que a deixa mais lentificada.
Então, o próprio metabolismo ele fica mais identificado porque a gente precisa fazer uma reposição daquele hormônio que a tireoide não está produzindo. E aí entra o aspecto do ganho de peso. Os pacientes não apresentam ganho de peso com o hipotireoidismo. Isso é um mito. O que acontece, né? Fala, nossa, mas por que eu ganhei peso? Na verdade, o que acontece, Eduardo? O paciente, ele retém líquido quando ele tem hipotireoidismo. Então, ele apresenta edema. Então, aqueles quilinhos que ele ganhou na balança é por edema, é por retenção de líquido. Mas nós precisamos de valores para isso, né? Porque eu não posso Certo. falar que o paciente ganhou 20 quilos por conta do hipotireoidismo. Isso não acontece. O paciente com hipotireoidismo descompensado, ele vai ganhar de 3 a 4 quilos só na balança. Mais do que isso, a gente precisa investigar outras causas. Sedentarismo, resistência insulínica, alimentação muito rica em gorduras, carboidratos. Mas realmente existe esse mito, né? Muita gente, eu deixo sempre esclarecido isso, porque apesar de ela dar alguns probleminhas, né, no meio do caminho para a gente, ela funcionando, ela é uma belezinha, a gente não ganha peso com a tireoide. Interessante essa questão. Hein? Se ela ganhar peso que não seja líquido, acima desses quilos que você falou, a tendência é que, por exemplo, ela ficou um pouco mais triste, depressiva, e aí está atacando mais na comida porque está mais ansiosa ou mais triste mesmo, né, no caso. Sem dúvida. Até o sono. O paciente com hipotireoidismo descompensado, ele sente muito sono. Alguns apresentam até insônia, né? Mas ele sente muito, não tem vontade de fazer suas atividades. Ele tem Certo. essa atenção a paciente. O resto dos 15 quilos são pizza e sedentarismo. Fica A gente precisa investigar mesmo essa questão da alimentação do paciente e do sedentarismo no hipotireoidismo. E pacientes com hipotireoidismo têm que fazer atividade física para melhorar a função tiroidiana, com certeza. Assim, acho que é interessante lembrar que aqueles homens de Neandertal, da pré-história lá, eles andavam em média 16 quilômetros por dia. Então, a gente não foi feito para ficar parado. A gente Não. foi feito para se movimentar, para se mexer. E assim, tanto eu quanto você, no dia a dia, no Instagram, né, nas nossas E mídias sociais, a gente mostra que a gente faz exercício, que a gente se movimenta, que a gente dá importância para isso, para criar esse hábito, para manter esse hábito. Nós dois, nós tentamos fazemos da melhor maneira que podemos e mostramos isso para engajar nossos pacientes, né, nossos seguidores e as pessoas que a gente tanto tem carinho. eu sempre posto para impulsionar a galera daqui, porque meu pessoal tá sempre, eu falo, a gente não vive mais sem celular, tá sempre olhando no Instagram, né? Então, se vê a gente treinando, né, Edu já fala, nossa, eu preciso treinar, a Dina vai me cobrar, o Edu vai me cobrar. Verdade. Não. Tem muito paciente que chega para mim, às vezes de manhã, e aí, às vezes eu nem tô olhando direito o celular, e eles falam para mim, fala, já treinou hoje, né, doutora? Eu falo, você já viu? Que bom, para você treinar hoje também. Porque a gente É, sempre, né? Então eles chegam pra gente antes. sim, sim. Eu acho que a gente tem que aprender a achar não precisa ser algo extremamente com sacrifício, né? Eu acho que a gente começando progressivamente, adquirindo esse hábito, seja com a caminhada mesmo, não precisa não existe milagre. Acho que a gente tomar o remédio e querer o milagre é a pior maneira, porque não vai dar resultado no médio e longo Não prazo vai. e a chance de a gente ter maior custo e mais efeito colateral é muito grande. Então, é melhor a gente seguir o método que é o que a gente tenta. Às vezes precisa do medicamento ou precisa da cirurgia bariátrica, mas assim, o estilo de vida é a base É o para caminho. tudo, né? Para tudo. Inclusive, eu estou estudando e estou falando muito sobre o manejo do estresse. Então, se você está muito estressado, isso também influencia para você comer mais, para você dormir pior, para você ganhar peso e vira um círculo vicioso, né? E aí você só quebra
quando você começa a manejar o estresse, começa a voltar a controlar os outros hábitos, a readquirir os outros hábitos saudáveis. O estresse, como você falou, Du, essa questão da atividade, né? Eu falo para os pacientes, quando a gente está nervoso, ansioso, passou por um dia estressante, a gente não vai querer descontar ou curar esse estresse numa esteira, nem mesmo comendo um prato de salada. A gente vai buscar uma pizza Um e um bar, chocolate. tomar uma. Esses hábitos aqui que dão um certo prazer, né, para o paciente, Sim, uma sim. atividade aí errônea. Então, a gente precisa, como você falou, até uma caminhada, a gente precisa encontrar alguns exercícios que deem prazer para o paciente. Porque não adianta a gente falar, vai fazer academia, se o paciente não gosta. A gente precisa achar outros exercícios que o paciente tenha prazer em fazer. Seja Muay Thai, dança, zumba, Exato. hidroginástica, Exato. Qualquer coisa. qualquer coisa que faça movimentá-lo. E aí surge também o aspecto, quando a gente fala assim, vamos caminhar um pouco. Aí o paciente fala, mas eu ando o dia inteiro. E aí a gente precisa reiterar que aquilo não é uma atividade física, não é um exercício físico, que é uma atividade diária. É só da gente colocar a roupa para ir para o exercício já é o primeiro passo que o organismo já entendeu que você está se preparando para aquela atividade que é só para você. Não, você não vai estender roupa, você não vai limpar a casa. Isso são exercícios, claro, que são, já deixa a gente movimentando, Sim, mas sim. estamos uma hora do nosso dia para dedicar para isso mesmo. É melhor do que a gente ficar inativo. Mas eu costumo dizer para o paciente que, assim, existe uma diferença entre a gente fazer aquela caminhada de shopping, que vai devagarzinho, dá aquelas paradas, olha na loja, anda mais um pouquinho, e aquela caminhada no passo firme que você sente que está no passo firme para você, no seu ritmo. Que a Organização Mundial de Saúde fala num ritmo moderado. Ou seja, ele é efetivo para perda de peso por mais tempo, ou para a parte metabólica, para o emocional, todos os benefícios a partir da atividade moderada. Se for leve, ritmo de shopping não tem o mesmo efeito. Não tem. Né? Aqueles 150 minutos por semana. Não tem, não tem. Então, a gente dá várias voltinhas no shopping aí, não vai ter isso mesmo. É o mesmo Passa como por 4 promoções, leva é mais 2 bolsinhas. Friday agora, a gente vai ficar de volta. Não, mas essa questão. E também tem muitos pacientes que falam, eu vou para o trabalho, né, a pé. Não deixa de ser uma caminhada, mas não é nesse passo moderado mesmo, aquela intensidade, você está se dedicando ao exercício. Sim, sim. Você falou também da relação do sono, né? O sono também é muito importante para essa questão da perda de peso e também do manejo do controle da pressão arterial. A gente sempre precisa Exato. para o paciente, né? Que se o paciente não dorme bem, não adianta ele correr uma maratona que ele não vai perder peso. Se perde, não vai ser a longo prazo também, não vai manter. Eu lembrei, Gina, da grelina e da leptina, que quando o paciente dorme mal, além dele ficar irritado, ele tem aumento da grelina, Aumenta. não é isso? E Ele diminui a tá leptina. Então ele fica com mais mais fome, demora mais para ter saciedade. Ou seja, ele vai atacar a comida, porque é mais saborosa, com mais sal, mais açúcar, mais gordura, vai ter mais fome, além de ficar mais irritado. Então a grelina vai subir e vai tirando. dificultar muito o controle de peso em Exatamente, qualquer exatamente. pessoa. E vem essa questão, como você falou, do estresse, que também vai impulsionar, pode gerar um outro aspecto de compulsão alimentar e ansiedade, e Perfeito. aí descontando emoções. E essa questão de quanto mais sódio, mais carboidrato, mais a gente come. Eu dou sempre o exemplo dos fast foods, né? O McDonald's. Muitas vezes a gente não come só o lanche, né? A gente come a batata e aquilo não tem fim. E a gente vai comendo, comendo por conta do sódio, por conta do carboidrato. Então, quanto mais, mais. Então, entra também nesse aspecto do estresse, a leptina lá no chão, a grelina aí lá em cima, e a gente querendo comer mais e mais. Certo? Como é Sim. ter o A descanso. Cíntia está relatando, a Cíntia Moraes, 66. Assim, tem a Isabela Camargo, que passou por uma situação de quase
duas situações de burnout, ela cita que, e ela estuda muito o estresse também, se ela puder não negligenciar uma situação só, é o sono que ela vai cuidar. Ela, assim, exceto se tiver um show esses atores famosos, Sim, sim. mas numa situação muito atípica, Então, senão ela não negligencia o sono. É sim. muito importante mesmo. E depois que Coldplay, lembrei. Coldplay, sim, é, essa questão do sono, depois que a gente se adapta com aquela rotina de você dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, você não consegue. Tudo que sai fora da sua rotina eu falo que acaba bagunçando o dia todo. E é muito importante essa questão do ciclo circadiano. Tem diversos estudos na endócrino que apontam que os pacientes que comem mais, né, têm uma refeição mais generosa à noite, têm a tendência de apresentar obesidade, desenvolver ganho de peso, porque a gente precisa ter respeitar os horários e a quantidade das refeições que você come mais à noite. Tem até alguns professores meus falavam que é aquela coisa, né? O café da manhã de rei, um almoço de príncipe e um jantar de mendigo, por ser uma questão muito menor, né? Então, a refeição ao longo, no primeiro período do dia é muito mais importante. É muito melhor você fazer uma refeição mais rica de manhã Sim, sim. e lanchinho básico. Esse aspecto da dieta, certa vez eu perguntei para Mariana Unger, que é nutricionista, que eu gosto muito, que eu acompanho também, Uhum, que foi minha nutricionista por um certo tempo. uhum, E ela perguntei sobre o jejum intermitente. Ela falou assim: antes de eu pensar no jejum intermitente, a primeira coisa que eu penso em fazer para o paciente é antecipar o horário da janta. Então, se sim. ele comia 8, 9 horas da noite, de comer 7 horas da noite, comer um pouco mais cedo, 1, 2 horas mais cedo. É isso que acho que é o primeiro passo para a pessoa começar se for fazer algum ajuste inicial, né? Do que tirar a primeira refeição da manhã, por exemplo. Sim, o jejum, pelos estudos, assim, tem pacientes que se adaptam perfeitamente com o jejum. Só que é aquela coisa, por conta da internet, a gente busca ver no nosso doutor Google e aí o paciente acaba fazendo o jejum por conta. Muito importante é ter um acompanhamento nutricional para ver Perfeito. como você tem dado o seu jejum. E pelos estudos, não há diferença na perda de peso com relação ao jejum intermitente e dietas com baixas calorias. Mas tem pacientes que eles preferem o jejum, muitas vezes por conta da rotina, Sim, da correria, sim. então eles preferem o jejum, mas eles acompanham com o nutricionista para que eles consigam adaptar aquela refeição, uma refeição boa, com grande quantidade, visto que ele foi 12 horas sem comer. Sim. Então, ele vai quebrar. Mas tem outros que realmente não conseguem ficar sem comer durante muito tempo e conseguem perder peso da mesma forma. Então, Sim, é importante isso que depois você falou, que eu acho que tem muita gente que às vezes se arrisca não acompanhando, fala, eu fico sem comer já 9 horas e começa a ficar 15 horas de repente. sim, Então, além de não ser progressivo, não está acompanhando com o nutricionista, com o profissional da saúde, isso é perigoso. não, sim, muito. O mesmo para pacientes que fazem dietas muito restritas. Porque dietas muito restritas, a longo prazo, fazem com que o paciente chegue no efeito platô, que a gente diz quando o paciente estaciona no peso. Então, é aquele paciente que seguiu um modelo de dieta e vai mantendo 2, 3 meses, e aí chega um ponto, ele pode até perder peso, mas faz. Então, ele se questiona o porquê. Aí que surge mais uma vez a importância do acompanhamento nutricional, porque o nutricionista vai adaptar a dieta. No primeiro mês, talvez ele não restrinja, Exato. chega no terceiro mês que aí vai restringir dele, tirar talvez um carboidrato, aí no quinto mês já retoma o carboidrato. Então, para que ele tenha praticamente um ciclo assim, e não a mesma dieta para não atingir o platô nessas dietas restritas. E mesmo para que o nutricionista ele vai fazer variar o tipo de alimento, né? Ele vai Exato.
Porque o organismo, entre aspas, ele se acostuma se você come sempre o mesmo tipo de comida todo dia, ou aquele mesmo Sim, estilo. Então, ele vai mudando a qualidade das proteínas, exato. das verduras, legumes, os que têm antioxidantes, tipos de vitaminas diferentes, porque o organismo vai responder de uma forma melhor. Se você muda de tempos em tempos e não fica sempre de uma forma monótona com Né? o mesmo tipo de alimento. E aí você não enjoa, né? Não come de novo aquela mesma coisa. Além Acaba de enjoar, né? fazer dieta não é muito legal, mas a gente não precisa sofrer, não precisa ter um sofrimento com isso, né? Ter uma alimentação balanceada é o melhor caminho. Sim, sim. Olha, boa noite, Jamilson. O Jamilson Amaral aqui, ele está sempre acompanhando nas lives, Legal, tá, tá participante, muito participante, legal. A gente está quase completando aqui 1 hora. Se de a gente live. continuasse falando aqui, a gente ia ficar 2 horas É isso. falando. Tem assunto para mais de metro, como se diz, né, do ponto de vista leigo. É, E acho que foi muito interessante. A gente abordou várias situações, vários nuances, vários subtemas dentro da obesidade. Adorei ai, e gratidão. fico muito grato pela sua participação, por a gente estar levando informação para os, né, para os dois, na verdade, para os dois grupos que E, quem acaba te acompanhando me conheceu e vice-versa. E aí a diverso, gente leva informação diferente, a é gente do consegue agregar mais informação, agregar valor e ajudar mais as pessoas. ai, Fico muito feliz. imagina, eu que agradeço a participação aí, né, o convite. Fiquei muito honrada e muito feliz mesmo, muito grata. E é muito bom a gente trocar, né, essas informações, porque um acaba ajudando o outro. E Perfeito, perfeito. como juntos somos mais fortes, né, meu amigo? Sim, A gente acaba. sim, eu mesmo aprendi também algumas informações com você que eu não É, tinha, complementei a informação. Você imagina quem entrou que também aprendeu, né, bastante, acrescentou mais ainda as informações. é muito Muito legal. conversa que a gente acaba falando tanto nossos termos técnicos quanto usando um vocabulário aí mais para o pessoal entender mesmo, para não ficar Sim, aquela coisa muito técnica, né? sim, sim, Então, sim, sim. Eu só queria reforçar e avisar para quem que eu vou, ainda vou deixar um pouquinho a live, mas no máximo até amanhã eu tiro do ar a live, né, do Instagram e coloco no YouTube. Então, quem ai, quiser acessar no mesmo endereço, lá no YouTube, se inscreve, clica no canal, acompanha, que tem as outras lives também já, que a gente fala sobre ansiedade, o coração, o estresse do coração, fala sobre o sono muito. e o coração com o Dr. Juarez também, Ai, e tá muito interessante. E com certeza eu também estou te acompanhando lá e estou vendo você engajando os bravo. pacientes, as pessoas, todos os seguidores aí que estão com muito carinho. Com certeza, Du. Não, vamos junto, com certeza. Eu vou divulgar também amanhã, assim que você colocar no YouTube. Eu já coloco também para os pacientes, para eles acompanhando e tirando as dúvidas também com a gente. Obrigado e Tá bom. obrigado a todos vocês que participaram também Obrigada, da gente. nossa live. Foi um prazer. Muito obrigada. Boa noite Tchau, a todos. tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Até mais.